Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Paulo Polônio, dando continuidade ao curso de TCE do Programa de Residência de Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal. Hoje a gente vai abordar sobre dois tópicos importantes em relação a esse conteúdo. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre coleções extraquiциais na infância e após falar sobre os hematomas e as lesões traumáticas com efeito de massa na fossa posterior. Bom, então, dando início, né, sobre as coleções extraquiçais na infância, esse tópico é definido como uma coleção de líquido entre a pia mater e a aracnoide, ou seja, no espaço subaracnoide, ou também no espaço virtual, né, um espaço potencial que existe entre a aracnoide e a dura mater, que é o espaço subdural, um espaço que usualmente não há conteúdo, mas pode ser preenchido em algumas alterações patológicas. A terminologia e o que pode abranger essas coleções extraquiçais são bem amplas, na verdade. Então, a gente vai ter diferentes achados que vai ser representado na nomenclatura pela literatura de diferentes formas, né? Alguns desses exemplos são a hidrocefalia externa benigna, hidrocefalia externa idiopática, onde a gente vai ter um aumento do espaço subaracnoide e, consequentemente, do líquor nesses locais e geralmente uma condição benigna, que a gente vai falar um pouco mais sobre a frente. A gente pode acumular sangue nesses espaços e aí ter a formação, por exemplo, do hematoma subdural, a gente pode ter o higroma subdural. Então, dependendo do que a gente tiver de conteúdo, o espaço que está sendo comprometido, foi ao longo do tempo representado de diferentes maneiras na nomenclatura. E um ponto importante é a gente delimitar, então, qual espaço que essa coleção se encontra, qual o conteúdo da mesma. A gente tem alguns achados de imagem que pode favorecer, mas também outras ferramentas diagnósticas até mais invasivas. Então, determinar se é o líquor que está ali, se é um hematoma, se é um pus, e achar também correlações clínicas para a gente ver se é uma alteração mais benigna, com um curso geralmente autolimitado, ou se a gente está falando de alguma condição patológica mais importante. Uma revisão breve, então, né, sobre a anatomia dessa região. A gente ali tem três espaços meníngeos, ou três membranas, né, que revestem nosso cérebro, três meninges, a pia mater, a aracnoide e a dura mater. A gente está falando de coleções extraquiçais, a pia mater ela é adjacente e totalmente ligada ao cérebro, então os espaços vão ser daí para frente, né? E aí nessa representação na foto aqui de baixo, a gente vê que existe um espaço subaracnoide preenchido ali por trabéculas, que a gente chama aracnoides. E nesse espaço é importante porque a gente vai ter a presença natural do líquor e também de alguns vasos, né, cranianos, principalmente venosos, que também vai estar preenchendo esse espaço. Na parte mais cortical, às vezes, acaba sendo os principais. Após isso, a gente não tem a aracnoide por si só, e a aracnoide costuma também ser já localmente já inserida junto com a dura, né? E aí a gente não teria nenhum espaço entre essas duas meninges, mas em algumas condições patológicas, como a gente viu, esse espaço virtual pode ser preenchido com algum conteúdo e aí também a gente tem alterações patológicas. E a dura, intimamente correlacionada com o periósteo, também sem nenhum espaço adjacente entre eles, mas que em algumas condições patológicas não tão abrangentes agora nesse tópico da aula, a gente pode também ter acúmulo de algum tipo de conteúdo aí, principalmente hematomas epidurais. Essa é só mais um slide de revisão, né, para a gente mostrar principalmente a produção e reabsorção licórica, né? Então, licor produzido em grandes partes pelas células ependimárias e o plexo coroide nos ventrículos laterais. E aí, após toda a circulação, como a gente já tem conhecimento, isso retorna no espaço subaracnoide e aí são reabsorvidos nas projeções aracnoides aí, nessas granulações aracnoides que geralmente vaginam-se para dentro dos seios. E isso é importante a gente revisar, porque algumas das patologias que a gente vai ver em relação a coleções extraquiçais na infância, diz principalmente
mau funcionamento ainda desse processo, né? Então, dependendo ali, a criança pode ainda não ter um funcionamento completo, principalmente da parte de reabsorção desse líquor, e aí acabar favorecendo o acúmulo dele em algumas regiões, principalmente no espaço subaracnoide. O diagnóstico dessas condições, né, principalmente falando em relação às imagens, padrão ouro vai ser com a ressonância mesmo, principalmente na sequência T2. E aí existe um sinal, né, dois sinais na verdade, né, que a gente consegue usar bem e visualizar bem, principalmente em ressonâncias com maior qualidade, que ajuda a gente a diferenciar se a gente está falando de uma coleção que ocupa um espaço subaracnoide ou uma coleção que ocupa o espaço subdural. Nem sempre isso é difícil de visualização, principalmente em alguns estudos, em alguns métodos menos sensíveis, mas é de extrema importância, né, porque a gente, né, viu que diferentes conteúdos podem estar ocupando isso, né, o líquor, o próprio sangue, e aí dependendo do espaço que a gente está falando, alguns desses são mais comuns, então por isso é importante diferenciar. E aí a gente vai ver a imagem logo em seguida, mas quando a gente está falando de um líquido acumulado no espaço subaracnoide, a gente pode ter o sinal da veia na ressonância. E quando a gente está falando de um líquido ocupando o espaço subdural, aí a gente consegue, dependendo, ver a aracnoide dividindo ali esse espaço. Então são dois achados importantes aí. E também a gente tem que considerar, né, a densidade licórica, geralmente ali no ventrículo, comparar com o conteúdo que a gente está vendo, né? Se for uma densidade muito semelhante, a gente presume que está acumulando o próprio líquor ali naquele espaço, ou se tiver uma hiperdensidade e tudo mais, dependendo da sequência que a gente estiver falando, a gente pode projetar se isso é sangue, se é pus ou algo nesse sentido. Também é possível a gente avaliar esses achados por outros estudos, né? A tomografia, por exemplo, é um método mais acessível e ela tem uma boa auxílio, todavia é legal ponderar aí que ela tem uma sensibilidade menor que a ressonância. Dependendo da idade também, né? Essas condições são todas comuns em crianças menores de 1 ano, então a gente ainda tem a possibilidade também do uso da ultrassonografia transfontanela, que também consegue nos dar um auxílio. E dependendo ali, mesmo com os exames de imagem, se a dúvida persistiu, que pode ser bem plausível aí, a gente pode já ter mão também nessas crianças da punção transcutânea, punção transfontanela, a fim de a gente conseguir ter uma melhor análise desse líquor e também pode ser um método terapêutico, igual a gente vai ver em algumas condições mais à frente. Outras observações importantes, principalmente em condições benignas, né? A gente costuma ter um diâmetro normal dos ventrículos, ou levemente alargados. E um diagnóstico diferencial importante é a gente falar comparativamente entre a atrofia cerebral difusa, que por si só também vai trazer um aumento dos espaços subaracnoides, né? Mas existe uma diferença clássica entre as alterações benignas, como a gente vai, por exemplo, a hidrocefalia externa, onde esse aumento, esse alargamento dos espaços subaracnoides tende a ser em locais mais específicos, principalmente nos polos frontais, quando a criança está em posição em decúbito dorsal. Para a realização do exame, pela própria gravidade, acaba que o conteúdo cerebral é empurrado para a parte mais posterior e isso favorece então ao aumento mais evidente do espaço do corpo nesses polos frontais. Então, diferentemente disso, na atrofia cerebral difusa, a gente tem esse alargamento difuso, acometendo tanto parte anterior quanto posterior do nosso sistema nervoso central. Então, aqui as imagens, como a gente disse anteriormente, essa é uma ressonância ponderada T2, e aí a gente consegue ver pela seta aí o sinal da veia. Então a gente vê uma veia atravessando esse espaço aí que está repleto desse conteúdo, né? E aí isso é um dado importante porque com esse sinal a gente entende que esse espaço que está alargado é na verdade o espaço subaracnoide, e aí a gente vai ver que algumas patologias são mais comuns. Por curiosidade, até trazendo outro dado relevante aí, não existe uma padronização do diâmetro que esse espaço costuma ter, a fim da gente conseguir padronizar um valor que a partir daquele valor seria alterado. Existem algumas correlações aí, alguns números, né, por exemplo 5 milímetros e tudo mais, mas isso é analisado mais de caso individual, depender também da idade da criança, então não existe um consenso aí na literatura em relação a isso.
Já nessa outra foto, a gente consegue também ver essa coleção extraquial bem evidente, ocupando ali mais o polo frontal e tudo mais, mas também ponderado no T2, essa ressonância. Mas aí nessa já tem um achado um pouco mais diferente, que a gente vê uma pequena membrana ali dividindo o que apresenta ser dois espaços diferentes, né? E isso denota pra gente que essa possível membrana perdão, é a aracnoide, e aí a gente está lidando ali então com dois espaços diferentes, abaixo da aracnoide, espaço subaracnoide, mas a gente também tem uma coleção acima da aracnoide, que seria um espaço subdural. Eu quis destacar entre essas condições que a gente vai ter de achados com coleções extraquiais na infância, três principais. E aí vamos falar rapidamente sobre elas. Então, a hidrocefalia externa benigna, ela é uma causa relativamente comum de macrocefalia em crianças, né? Representa aproximadamente 16% das causas. Tem uma prevalência maior nos homens e geralmente traz uma história familiar positiva. Então, se a gente, né, se os pais fizeram acompanhamento ali e tudo mais, a gente costuma encontrar um relato de que na infância, durante um período, os pais também tiveram o perímetro cefálico aumentado na macrocefalia, macrânia. Os achados clínicos principais é o aumento do perímetro cefálico, né? Então esse deve ser acompanhado de forma seriada, com consultas de rotina. A macrocrania, a macrocefalia pode estar presente desde o nascimento ou não, mas o que a gente mais observa é que tem de se manifestar já nos primeiros meses. Então aí, já nos primeiros meses de acompanhamento com o pediatra, a gente costuma ter um perímetro cefálico maior que o percentil 95, denotando então uma macrocrania. E geralmente essa doença tem um curso autolimitado e benigno, então até pelo próprio nome. E aí a gente passa a ter uma velocidade de crescimento perinencefálico já normal ali por volta de 6 meses, até a criança voltar a ter um percentil médio aí razoável entre a população normal e acabar não tendo mais esse diagnóstico dessa macrocefalia. Geralmente não há um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, a despeito que, dependendo do grau da macrocefalia e tudo mais, a gente pode ter uma desproporção cefalo-corpórea mais importante e isso acaba dificultando o ganho de alguns marcos motores mais importantes para a criança pela própria dificuldade de sustentação cefálica. O que a gente vê nas imagens são aumento do espaço subaracnoide, então a gente está falando de um acúmulo de líquor, né? E aí isso vai acontecer no espaço que a gente naturalmente tem ele, que é no espaço subaracnoide, principalmente nos polos frontais. Os ventrículos aqui vão ter dimensões normais e é possível, nesse caso, como a gente está falando do espaço subaracnoide, ver o sinal da veia cortical, como nas imagens anteriores. Já foi adiantado, né? Geralmente essa condição tem um curso benigno. Geralmente a criança compensa ali seu perímetro cefálico e tudo mais já por volta dos 12 aos 18 meses de vida e não vai necessitar de um procedimento mais invasivo. A gente também não requer ficar fazendo exames seriados de controle, apesar disso poder ser feito, mas principalmente para evitar radiação. Então, assim, tomografias de controle não é padronizado, desde que a gente não tenha um atraso importante de desenvolvimento, né? Que daí a gente precisa monitorizar isso melhor e ver se a gente não está falando de outras patologias, como a gente vai ver mais à frente. E apesar desse curso benigno, a gente deve se atentar porque essas crianças têm um risco muito mais aumentado de sangramentos com traumas de pequeno impacto, né? Então, essas veias que ficam presentes nesse espaço, geralmente quando ele está alargado, há uma consequente alargamento também dessas veias, o que favorece, mesmo com impactos menores, o rompimento e aí o acúmulo de um hematoma ali nessa região. E aí a gente já muda um pouco a conversa e seria um tratamento mais específico, que a gente teria que ficar mais de olho. Outro tópico que eu quis trazer é as coleções subdurais benignas na infância. Aqui a gente está falando de um acúmulo anormal de líquido nos espaços extraquiais, podendo já agora cometer tanto espaço subdural quanto espaço subaracnoide. O aspecto tomográfico é muito semelhante ao que a gente viu anteriormente na hidrocefalia externa, tá? Então, geralmente, que ele predomina das coleções mais na região frontal e tudo mais. Tamanho do cérebro é normal, a gente não costuma ter uma atrofia cerebral nessas condições. E o líquido é geralmente xantocromo, com alto teor proteico. A maioria das vezes, apesar de não ter uma causa bem específica, isso daqui pode ser decorrente de trauma perinatal. Só acrescentando uma informação, na hidrocefalia externa benigna, né? Como a gente adiantou lá atrás, geralmente a gente está lidando ali com uma mal absorção licórica pelas granulações aracnoides. Então, por isso que quando há um desenvolvimento maior, a criança atinge os 6 meses e tudo mais, isso passa a funcionar de uma maneira mais efetiva
e aí a gente acaba tendo uma resolução do quadro. Agora, dando continuidade nas coleções subdurais benignas, geralmente a apresentação média aqui é aproximadamente 4 meses, e os sinais que a gente vai ter são de aumento da pressão intracraniana. Então, a gente pode ter uma fontanela grande, aumento elevado do perímetro cefálico, atraso do desenvolvimento, a fronte ampla e tudo mais. Aqui também a gente está falando de uma condição benigna, né? Então, geralmente tem uma resolução espontânea ali ainda no primeiro ano de vida. E aí, dependendo se a gente está com dúvidas, se a gente, né, está monitorizando isso e tem ainda uma dúvida diagnóstica, se não pode ser outra condição, a gente pode já ter mão da punção transfontanela transcutânea, que vai tanto auxiliar no nosso diagnóstico e também acelerar o processo de absorção desse conteúdo aí e, consequentemente, o tratamento. As coleções extraquiçais crônicas sintomáticas é um outro tópico importante. A etiologia das condições são várias, né? A gente está falando de diferentes patologias que podem apresentar dessa forma. Então, a gente pode ter um hematoma subdural, a gente pode ter acúmulo de coleções pós-infecciosas, a gente pode ter a formação também de um hematoma barrigroma devido a uma hiperdenate DVP e também alguns casos que a gente não consegue trazer uma causa bem delimitada. Sintomas principais seria convulsão, macrocrania, vômito, irritabilidade, cefaleia. E de sinais que a gente pode ter no exame físico seria fontanela tensa, macrocrania, dependendo da causa, na infecciosa a gente pode ter febre, letargia, dependendo também do volume, a gente pode passar até déficit neurológico focal, como paresia e tudo mais, bem como atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Já nesse caso aqui, na tomografia, é uma tomografia um pouco diferente, a gente vai ter uma lesão com um efeito de massa maior, até por isso os sintomas aí mais importantes, e aí a gente vai ver compressão ventricular, alteração dos ventrículos, pode ter desvio de linha média, então realmente é uma lesão com efeito de massa mais significativo. E o tratamento, né, a gente pode, dependendo do grau, do que a gente tem de achado de imagem e tudo mais, a gente vai ter opções diferentes, né? Então, a gente pode fazer uma observação, por exemplo, com segmento seriado das medidas do perímetro cefálico, com ultrassom ou tomografia. A gente pode também fazer punções percutâneas seriadas, né? Então, é uma opção terapêutica também, a gente retira uma quantidade e vai repetindo isso ao longo dos dias. A gente pode fazer uma drenagem por orifício de trepanação, mas nesse caso, geralmente, uma trepanação única não é suficiente, com dreno ali autolimitado, até porque costuma haver uma desproporção entre o tamanho do crânio e o cérebro, e 2 dias, por exemplo, só de dreno não seria suficiente para o cérebro reocupar ali aquele espaço, então a gente teria que requerer uma drenagem mais a longo prazo, e também constar aí ao longo do tempo, dependendo da refratalidade dos sintomas apresentados, a derivação subduro peritoneal, que a gente coloca geralmente uma válvula de bem baixa pressão, a fim de manter uma drenagem mais contínua desse líquido aí que vem acumulando, e também tentar dar um auxílio no tratamento para a criança. Essa foi a primeira parte da aula. Agora a gente vai falar do segundo tópico que foi previsto aí para esse momento, que seria as lesões traumáticas no TCE, acometendo ali a fossa posterior, os hematomas de fossa posterior. Então, aproximadamente 3% dos TCS terão alguma alteração traumática ao cometer na fossa posterior. Não é o mais comum, né, como a gente vê no nosso dia a dia, mas é uma região muito delicada. E quando a gente tem esse tipo de patologia, a gente tem que abrir nossa atenção ali para algumas complicações bem graves que pode acontecer, até porque esse acometimento nessa região, que abrange ali estruturas, né, vitais para o nosso funcionamento normal, aumenta muito a mortalidade para os casos de trauma crânioencefálico, né? Então, por isso é uma região extremamente importante. Das 3 fossas cranianas que a gente tem, a fossa posterior é a maior, todavia ela é preenchida por estruturas vitais mesmo, né? Então, tronco cefálico, cerebelo, e ela está numa região muito apertada, apesar de ser maior, ela tem um arcabouço ósseo bem delimitado, com vários acidentes ósseos, e na parte superior dela, o tentório cerebelar também torna-se esse espaço fechado, e pequenos volumes já pode trazer uma repercussão bem grave. Vou falar primeiro sobre alterações intraxiais, então um ponto rápido aí, principalmente falando das contusões cerebelares.
De achados clínicos, nessa condição a gente pode ter diferentes estágios de acometimento, né? A pessoa pode apresentar-se assintomática ou com sintomas leves, como tontura, cefaleia, isso quando as lesões geralmente são pequenas. É, em estágios mais avançados, a gente passa a ter sintomas mais importantes, a gente pode passar a ter déficit neurológico devido ao acometimento cerebelar, né? Então, por exemplo, ataxia, e a gente tem que vigiar muito o acometimento de regiões importantes para evitar a complicação, uma das que é mais temidas, né? Que seria a hidrocefalia. Então, a gente passa a vigiar muito o quanto esse efeito de massa está comprometendo o quarto ventrículo, né? Nesse estágio 2, então a gente não teria nem o apagamento, né? O fechamento do quarto ventrículo, e nem a presença da hidrocefalia, consequentemente. Geralmente aqui a gente já tem lesões um pouco maiores. No estágio 3 para frente, aí sim a gente já tem um quadro mais delicado, geralmente já com acometimento com efeito de massa sobre o quarto ventrículo e uma presença de hidrocefalia, sendo que no estágio 4 essa hidrocefalia já é grave, e no estágio 5 a gente está falando de um paciente em coma e ou óbito, né? Então a gente passa a ver uma maior gravidade, principalmente trazendo repercussão com a hidrocefalia a partir de diâmetros maiores que 3 centímetros dessas contusões. Achados de imagem que a gente tem que prestar atenção, né? A gente está falando de trauma, então aqui a principal ferramenta vai ser a tomografia. A gente tem que prestar atenção na localização do hematoma, na presença já de um edema perilesional, né? Que pode ser importante. Associação com outras alterações traumáticas na fossa posterior, como os hematomas extraquiais, epidural, subdural, o efeito de massa sobre o quarto ventrículo, sinais radiográficos da hidrocefalia, compressão das cisternas da base e herniação tonsilar. Isso é uma imagem, uma tomografia de crânio corte axial, sem contraste, onde a gente vê uma volumosa contusão cerebelar, cometendo ali bem o vérnice cerebelar, e já com um importante efeito de massa, apagamento do quarto ventrículo completo, a gente nem consegue localizá-lo, então um quadro aí bem delicado. Para indicação de abordagem cirúrgica, geralmente a gente vai considerar as contusões com maior que 3 centímetros, apagamento das cisternas da base, o efeito sobre o quarto ventrículo já levando a hidrocefalia e os sinais de herniação tonsilar. Vou falar a principal ferramenta cirúrgica que a gente tem nesses casos mais para frente, mas aqui as principais indicações já listadas aí para vocês. E os hematomas extraquiais, né? A gente está falando principalmente do epidural e subdural. O epidural vai acontecer em 2 a 5% dos casos de TCE, o epidural de fossa posterior, e geralmente ele vem associado nessa localização às fraturas occipitais. E o subdural, um pouco mais comum, né? De forma geral, e costuma se associar a uma maior mortalidade, principalmente porque costuma-se estar associada a um maior grau de também acometimento intraquial nesse caso. E um dado interessante é que na fossa posterior, tanto o epidural quanto o subdural costuma ter uma origem venosa, né? Diferentemente como a gente vê o epidural e seu acometimento arterial no espaço supratentorial. Então ali a gente tem estruturas venosas importantes, né? O principal acometido é o seio transverso pela sua localização próxima, e aí pode-se fazer tanto um hematoma epidural quanto um subdural também. Nesses pacientes a gente tem que ter uma avaliação clínica assim, bem sistematizada, a gente está falando de uma condição bem grave, né? Então, os sintomas mais comuns aí incluem cefaleia, tontura, náuseas, vômitos e o rebaixamento do nível de consciência, que pode acontecer de forma rápida e abrupta, né? Então, tem que realmente estar com esse paciente ali embaixo da nossa visão de forma contínua. A gente vai avaliar de forma seriada o Glasgow, pupilas e alterações também de pares cranianos. Aqui dois achados, vou mostrar rapidamente duas imagens, né? Então, nessa primeira, uma tomografia também de crânio, novamente, como a gente disse, a principal ferramenta vai ser a tomografia, que mostrando um corte axial sem contraste, com volumoso hematoma epidural, imagem biconvexa clássica, né? E a gente não conseguiu delimitar, mas geralmente vem acompanhado de com a fratura occipital adjacente. E já aqui um hematoma subdural, né? Então, já assumindo um formato mais convexo, né? Então, ocupando ali realmente o formato do conteúdo do tecido cerebral adjacente e também representado aí para a gente numa tomografia. A indicação cirúrgica já para esses casos é relativamente semelhante, a gente vai ter só uma diferença em relação ao volume barra espessura. A gente
tende a considerar o volume do epidural maior que 30, a fim de indicar uma intervenção, e a espessura do subdural maior que 10 milímetros. Mas, de forma geral, as outras coisas que a gente leva de parâmetro, como por exemplo compressão do quarto ventrículo, teste neurológico focais, abaixamento do nível de consciência com Glasgow menor que 9, sinais de hidrocefalia, são todos outros fatores também que a gente considera para fazer essa indicação cirúrgica. E a cirurgia clássica aqui vai ser a craniotomia descompressiva de fossa posterior, então uma craniotomia suboccipital, geralmente tentar fazer bem ampla ali, exatamente para ganhar um espaço suficiente para a gente acomodar essas estruturas importantes, evitar complicações como hidrocefalia, caso ela já tenha presente, né, pensar também na derivação licórica. Então, mas a principal ferramenta vai ser a descompressiva de fossa posterior com uma craniotomia suboccipital. Bom, essas foram as referências que a gente usou para falar sobre esses dois tópicos. Agradeço pela atenção e até a próxima.